Olá, amigos. Vamos falar nesta live sobre um tema extremamente importante. Vamos falar nesta live sobre educação. Por onde caminha a educação no Brasil? Vamos falar sobre a formação de mentes brilhantes. Vamos falar sobre a formação de pensadores, de seres humanos extraordinários e também de líderes de alta performance. Vamos falar sobre a mais complexa empresa, a única que não pode falir, a mente humana. E sinceramente ela está falida. E vamos falar também sobre este livro aqui, olha, que eu estou lançando dentro de 2 a 13 dias. Vocês já podem fazer a reserva na Amazon. Um livro que mexeu com as raízes da minha mente, que se chama Me Chamo Milagre. Está meio difícil, está ao contrário aí. Mas o livro Me Chamo Milagre é um romance psiquiátrico que conta a história de uma menina abandonada, rejeitada e que ela é sequestrada pelo tráfico internacional e deixada num porão escuro, lúgubre, frio, úmido, onde mora um paciente esquizofrênico, mas super divertido, super inteligente, e 2 pessoas improváveis, uma bebê extrovertida, brincalhona, que sorri para tudo e fala sem saber conjugar verbos e construir as palavras na fase inicial, vai ser educada por um paciente psiquiátrico. E ambas, o paciente psiquiátrico, super divertido, super inteligente, convivendo com uma bebê super divertida, super inteligente, ambos construirão uma história improvável nesse romance psiquiátrico e vão mostrar para todo jovem, toda criança e todo adulto que vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Vale a pena transformar a vida num espetáculo único e imperdível, mesmo diante das intempéries que nós temos. Bom, e eu vou convidar hoje vou falar mais sobre Me Chamo Milagre posteriormente, reitero, está na Amazon. Bom, vocês vão chorar, se preparem. Eu fui às lágrimas ao escrever essa obra. Quem já leu se emocionou demais. Ela vai se tornar um longa-metragem no futuro. E, enfim, vai ser publicado em dezenas de países também, tá? E vou chamar um amigo para esta live, um amigo que é um poeta da educação, um ser humano de raro quilate, que é o Silmário, que ele é nada mais, nada menos que o reitor do Instituto Federal de São Paulo, que tem 60 mil alunos. O Instituto Técnico, o Instituto Federal, é a maior autarquia, ou seja, é a maior universidade do Brasil. O Silmário é um amigo meu de longa data, há mais de 2 décadas, e nós já falamos muito sobre educação, fizemos uma série de eventos e cursos também. Ele já trabalhou com inteligência multifocal na pós-graduação da minha teoria. Fizemos uma série de empreitadas educacionais em Palma de Mallorca, lá na Espanha. E eu quero convidar o Silmário para entrar nessa live, para nós discutirmos sobre a formação de... Vou aguardar o Silmário entrar, porque o Silmário, como eu, também não é um expert de tecnologia. Eu preciso de alguns anjos da guarda. Um deles aqui é o meu amigo Samuel. E aí o Silmário tem a Cláudia, que também é o anjo da guarda dele. Oi, Cláudia, tudo bem? Beijo no coração. Bom, está aí o Silmário, que é um poeta da educação, um ser humano que tem dado o melhor de si para a formação de pensadores. Silmário, a educação mundial ela precisa ser repaginada, porque ela tem sido cartesiana, racionalista, ela tem formado mais repetidores de informação do que pensadores. E por isso que nós, eu e você, vamos discutir hoje sobre como é que nós possamos formar mais técnicos brilhantes, mais pensadores que fazem a diferença no teatro social. Bem-vindo, Silmário. Cumprimento as pessoas aí. Nós já temos quase 1.200 pessoas nos assistindo, o que é notável para o meio-dia, correto? Obrigado, Augusto. Foi um prazer muito grande receber seu convite para fazer esse diálogo com você. É sempre enriquecedor. Obrigado pelas palavras que você teceu aí rapidamente sobre a nossa trajetória, né? É realmente
bastante satisfatório poder dialogar um pouco com você, uma mente brilhante que, sem dúvida, faz diferença não só no país, mas também no mundo, com os seus livros e trazendo essa discussão, né, para o âmbito do ensino técnico, que é a base de um país desenvolvido, do ponto de vista da atuação das pessoas. E eu aqui, enquanto reitor do Instituto Federal de São Paulo, nós somos uma rede no país com 41 instituições, somos 38 institutos federais, 2 Cefetes, Centros Federais de Educação Tecnológica, e o Colégio Pedro II, que também compõe a nossa rede, contabilizando mais de 1,5 milhão de estudantes e mais de 80 mil servidores, entre docentes e técnicos. E aqui em São Paulo, nós somos cerca de 3.000 professores, 2.000 técnicos administrativos, espalhados hoje por 39 unidades em funcionamento, 2 já em fase de implantação e mais 12 para serem implantadas até o final do ano que vem. Portanto, é um valor significativo esse montante que a gente consegue contribuir para a sociedade entregando profissionais que não são apertadores de parafusos, que são realmente pensadores, que são pessoas capazes de intervir na sociedade, buscando caminhos no sentido de torná-la cada vez mais próspera, cada vez mais prazerosa, diminuindo as grandes desigualdades sociais que são inerentes a um país em desenvolvimento, né? Então, muito obrigado pelo convite. E eu não tenho dúvida que vou fazer um punhado de perguntas interessantes para você aqui hoje. Bom, Matando a saudade. que bom, querido amigo. Olha, aí eu quero avisar para todos aqueles que estão nos ouvindo, olha a relevância do Instituto Federal. Instituto Federal de São Paulo, Instituto Federal dos mais diversos estados. Aproveito para enviar um abraço especial a todos os reitores que têm feito a diferença no Instituto Federal e têm formado técnicos que são, de fato, a base do desenvolvimento de um país. Nosso país ele tem a necessidade até ansiosa de formar pessoas na graduação, que é importante, claro, a graduação universitária, formando curso específico como direito, medicina, odontologia e de engenheiros, claro que tudo é muito importante, mas formar técnicos, de fato, é a base do desenvolvimento de um país, porque sem esses técnicos o país não anda. Não anda na área de medicina, não anda na área de engenharia, não anda na área de tecnologia e assim por diante. E só para você ter uma ideia, Silmar, eu quero aproveitar e falar uns dados aqui muito sérios. Por exemplo, há cerca de mais de 40 mil médicos que saem por ano das universidades, mais de 40 mil estudantes de medicina. Nós já ultrapassamos os Estados Unidos, ultrapassamos a China, que tem 7 vezes mais que a população do Brasil, ultrapassamos também a Índia, que ultrapassou a China em termos de população e também tem mais de 7 vezes a população de habitantes do Brasil. Imagina que nós temos mais estudantes de medicina do que a Índia, que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Não é sustentável. O que vai acontecer é que muitos estudantes não têm como se especializar. Na verdade, isso já tem acontecido. Há 10% de vagas de residências para esses estudantes. Ou seja, 4 mil alunos e 36 mil alunos ou mais não conseguem vagas de residência ou até nem querem fazer residência, querem já trabalhar, querem dar plantões porque o curso é caro, porque a vida é difícil, porque também se paga muito mal durante o período de especialização. Esse é um problema muito grave que nós temos comentado a respeito do futuro da medicina. Outro problema sério, nós temos cerca de 1 milhão de estudantes de direito, Silmário, no Brasil. Você sabia que nós temos mais estudantes de direitos do que todos os países juntos, reunidos? É quase inacreditável. Mas, se você pegar Colômbia, Chile, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Japão, China, juntar todos os países, nós temos mais estudantes de direito. Ou seja, nós temos tendência nas universidades a valorizar aquilo que dá retorno financeiro para as universidades particulares, ou então que há um desejo, há objeto de interesse por parte dos pais em formar seus filhos. Então, há um grande equívoco em relação à formação acadêmica no Brasil.
enquanto nós precisamos de muitos engenheiros das mais diversas engenharias, inclusive de tecnologia digital, e nós temos uma dificuldade enorme de formar esses profissionais. Isso tudo desloca o futuro do país. Você amarra o futuro do país, porque o fato de você ter tantos estudantes que não terão oportunidade, não, se deslocarão, não trabalharão na sua própria profissão ou terão dificuldade de competir, se especializar, isso retrai o desenvolvimento da nação brasileira. Sem dúvida, Augusto. E a nossa instituição, por força de lei, é a Lei 11.892 de 2008. Ela nos coloca uma situação que é um pouco diferente da Universidade Tradicional Federal. Nós somos um órgão federal, oferecemos ensino gratuito. No entanto, metade das vagas que nós colocamos à disposição para a sociedade, e repito, de forma gratuita, elas obrigatoriamente precisam ser de curso técnico e preferencialmente o técnico integrado, que é aquele que pega o adolescente na idade certa, de 14, 15 anos, e vai chegar lá com 17 para 18 anos, prestes a entrar no mundo do trabalho, já com uma formação técnica. Essa é uma característica fundamental, como você comentou e eu também, para um país em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, cerca de 60% da população economicamente ativa tem algum tipo de curso técnico. E para nós hoje, essa realidade não chega a 6%. Portanto, existe um universo muito grande para ser explorado, né? E a nossa instituição vem, então, contribuir e, sobretudo, como política pública, porque é gratuita. Então, olha só, nós temos o Senai, Sistema S, e, particularmente em São Paulo, nós temos a maior rede de escolas técnicas, que é a ETEC, né, do governo do estado. Então, São Paulo ainda está um pouco à frente de outros estados. No entanto, existe uma necessidade muito grande de se expandir, de se divulgar, tá, esse tipo de oportunidade, e mais ainda, é uma questão cultural. Realmente, as famílias, elas miram o foco de que o filho precisa fazer um curso superior. E aí a gente tem esse universo que você citou agora há pouco, né, com um superávit, digamos assim, um excedente de profissionais de diversas áreas do ensino superior, e os cursos técnicos, às vezes, as empresas precisam investir mais de 2 anos num grupo de pessoas, só e somente só para atender suas necessidades. De novo, nos países desenvolvidos, a distância entre a remuneração de um profissional de nível superior é pequena com relação a um profissional de nível técnico. E isso também, no Brasil, ainda não acontece. Mas essa distância está diminuindo e, à medida que esse tempo vem passando, nós buscamos cada vez mais esse protagonismo na esfera do desenvolvimento social e econômico do Brasil. E somado a isso, eu me lembro de uma frase que você me disse há mais de 20 anos, que o mundo da informação tem demandado tanto da gente, hoje nós somos escravos da informação, porque vem tanta coisa e a gente vive realmente hoje numa necessidade de cuidar da alma, de cuidar, né, do nosso qualidade do pensamento e enriquecer a nossa construção de pensamentos. E nessa perspectiva, hoje, com qualquer informação, antes que um professor em sala de aula comece a terminar uma frase, o aluno vai lá, digita no Google e já tem as informações em tempo real. Então, isso cria uma dinâmica completamente diferente na formação atual e temos desafios fundamentais, que é manter os nossos projetos pedagógicos, o nosso dia a dia de sala de aula, em consonância, em tempo real com o que está acontecendo. Então, esse talvez seja, Augusto, o grande desafio da educação moderna, é realmente manter os conceitos fundamentais e também conseguir associar a isso tudo o que tem acontecido em tempo real para que o profissional da formação técnica, no nosso caso aqui, ele saia da instituição realmente com a bagagem técnica, mas também com todas as informações em tempo real. E isso tem a ver, obviamente, com a sua atuação, e é você que tem que contar para nós como é que a gente vai fazer para gerenciar pensamentos. Eu que sou entusiasta dessa pasta, talvez você não se lembre, nem tem obrigação de lembrar, porque o universo é muito grande,
Mas eu dei aula de construção dos pensamentos e o desenvolvimento da inteligência há mais de 20 anos e sempre contemplando o belo. Bom, o Silmário, para vocês terem uma ideia, ele é o reitor da maior instituição de ensino superior do Brasil, é uma instituição educacional, que é o Instituto Federal de São Paulo. Vocês têm 60 mil alunos só no estado de São Paulo, é isso? Isso, só em São Paulo. Maior que a USP, maior que a Unicamp e assim por diante. E ele realmente estudou a minha teoria, que é estuda a última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos, uma área que Freud praticamente não entrou, Piaget, Vygotsky, Bion, é, os existencialistas como Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Kierkegaard, Kant, Hegel, Agostinho, eles usaram o pensamento pronto para produzir suas teorias, para produzir teorias sobre a formação da personalidade, a ética, a estética, o processo de aprendizados, a formação de traumas, mas não estudaram como é que se constrói o pensamento. O que é o pensamento? Qual a natureza? Quais são os seus tipos? E quais são os seus processos construtivos? Isso causou um dano sem precedente na educação mundial. Até hoje, por exemplo, nós não sabemos, ou não sabíamos, eu estudei essa área num país que não valoriza seus cientistas, escrevi mais de 3.000 páginas antes de publicar Silmar, é meu primeiro livro. Eu tenho mais de 80 livros, e cada livro eu escrevo e reescrevo cerca de 10 vezes. Então, eu escrevi 4 livros por ano, porque eu tinha 3.000 páginas de uma teoria complexa que fala sobre os fenômenos que estão nos bastidores da mente humana. Por exemplo, eu estou falando com vocês, as pessoas estão me ouvindo nas suas casas, você está me ouvindo, enfim. Enquanto eu falo, eu abro a minha memória, milhares de arquivos, nós temos 86 bilhões de neurônios, cada neurônio tem mais de 10 mil interconexões, então temos quase um quaquilhão de interconexão, e lá estão os segredos de todas as milhões, centenas de milhões de informações que nós acumulamos ao longo da vida. Sejam dados frios, informações sem conteúdo emocional, sejam as experiências existenciais. Enquanto eu estou falando, detono o primeiro fenômeno, chamado gatilho da memória, que eu descobri, ou fenômeno da autochecagem. Ele detona em nuvem, ele abre as janelas ou os arquivos mentais. Isso ocorre, por exemplo, quando a pessoa está dirigindo um carro, sem que ela preste muita atenção na pista, detona o gatilho em nuvens, abre milhares de janelas, que são arquivos mentais, e a pessoa dirige quase no piloto automático. Na verdade, não é o piloto automático, é gatilho abrindo janelas, criando um ambiente de autoadministração sem um nível de consciência muito grande, sem que às vezes se preste muita atenção no ambiente. Então as pessoas andam, por exemplo, dezenas de quilômetros e mas parece que eu nem percebi que passou a estrada, o que ocorreu, quais fenômenos aconteceram. É que existem esses mecanismos que são os copilotos da mente humana. E o gatilho, então, é o primeiro copiloto, abre janelas, as janelas são o segundo copiloto, ou os arquivos mentais, como segundo copiloto, e o terceiro copiloto é a âncora da memória. Assim como a âncora de um navio fixa o navio no porto para que ele possa descarregar e carregar materiais, se não houver uma âncora na memória para gerar concentração, as pessoas se distraem. E como você disse, os alunos hoje estão com uma síndrome coletiva que eu tive o privilégio de descobrir e descrever, chamada síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais é uma bomba contra a saúde mental. Quem pensa demais não se concentra. Então, o desafio é que, enquanto o professor está falando, o aluno ele está pensando em outras coisas, detona o gatilho, ele pensa na mãe, pensa no amigo, pensa na internet, pensa nas likes da rede social, detona o gatilho, abre milhares de janelas com milhões de dados, o professor fala, compete com o pensamento dos alunos, os alunos não se concentram, porque a âncora não se fixa em determinada região do córtex cerebral para gerar uma atratividade diante desse professor, para gerar o deleite do prazer de aprender, como Platão preconizava. Então, dá para você perceber que os professores do mundo todo, eles estão passando por um estresse sem precedente. Os professores, eu gostaria até que todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo repetissem essa tese. Os professores são cozinheiros do conhecimento que preparam
um alimento para uma plateia que não tem apetite. De Harvard a Cambridge, do Instituto Federal de Educação à USP, em todo o mundo, os alunos perderam o deleite do prazer de aprender, porque eles estão com a síndrome do pensamento acelerado, que simula a hiperatividade, mas não é hiperatividade. Médicos no mundo todo, pediatras, neurologistas, psiquiatras, dando diagnóstico errado e prescrevendo drogas da obediência para domar o cérebro, que está desconcentrado, que na verdade está superestimulado pelo excesso de informação. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Não é assim? Sem dúvida, Augusto. E eu até anotei um termo aqui que nós ouvimos também já há algum tempo. Os professores estão queimados, né? É um termo espanhol para dizer que os professores realmente estão estressados hoje. A competição com o mundo da informação, ela torna o professor um refém realmente, né, do dia a dia. E nós precisamos, nas nossas instituições, trabalhar com metodologias ativas. Então, vai ser necessário um investimento muito grande em tecnologia e em formação desses professores atuais. E mais ainda, os professores que estão por vir já precisam entrar nesse universo. Caso contrário, nós teremos uma defasagem muito grande e essa distância nossa para os países desenvolvidos, ela vai só aumentar. Eu tenho exemplos, por exemplo, da Finlândia, né, de metodologias ativas, de interações feitas, que a gente não consegue fazer no Brasil ainda. Infelizmente, independentemente, né, do desejo, da intenção, nós esbarramos em problemas ainda que são problemas de investimentos. Então, investimentos do ponto de vista material e também investimento do ponto de vista em formação de pessoas. Então, atuação como a sua e de outros profissionais que cuidam da alma, digamos assim, eu não tenho dúvida que nós precisaremos, nas nossas instituições de ensino, trabalhar cada vez mais próximos, trazendo vocês, né, a atuação de vocês aqui para os nossos professores, para os nossos profissionais de modo geral. A gente costuma dizer que aqui, tanto o técnico administrativo quanto o docente, nós somos todos educadores. E todos nós estamos envolvidos com ensino, com pesquisa, com extensão e com inovação. Agora, a frase importante, socialmente referenciados. Então, isso é fundamental para a construção realmente, como eu disse no começo aqui do nosso diálogo, de uma sociedade sem desigualdades, livre de preconceitos e próspera. É isso que nós precisamos, Fundamental. Augusto. E quando você vem, né, com essa sua explicação, falando um pouco do gatilho da âncora, do síndrome do pensamento acelerado, realmente nós precisamos de ambientes educacionais que sejam até mais lúdicos, que sejam mais acolhedores, que tentem baixar um pouquinho essa adrenalina para que a gente consiga colocar a âncora da memória no local adequado, na janela adequada, para ter, assim, para ter registro privilegiado na memória, e isso certamente será utilizado de maneira mais adequada no nosso dia a dia. Parabéns, Mário. Você, acho que é um dos raros reitores do mundo que conhece um pouco, ou conhece até bastante, o processo de construção de pensamentos, o que é solene, porque os reitores são preparados para formar técnicos profissionais, inclusive para também coordenar o stricto sensu, o mestrado e doutorado. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP, e também para formar profissionais especialistas no lato sensu, mas tem dificuldade de formar mentes brilhantes. E os professores têm que se reinventar. Os professores, na atualidade, você tem toda a razão, são reféns da internet, reféns da síndrome do pensamento acelerado, reféns da intoxicação digital. O último lugar que os alunos querem estar é dentro da sala de aula, de um modo geral. Por quê? Porque eles detestam o tédio e a solidão, que é um sintoma claro da síndrome do pensamento acelerado. Os jovens abolem o tédio sem saber que o tédio e a solidão, seu Mário, é o cartão de embarque para que nós possamos entrar na aeronave mental e fazer voos intelectuais, experienciais, notáveis, para termos capacidade de pensamento estratégico, raciocínio esquemático, desenvolvimento de criatividade. Ou seja,
Eles querem eliminar o tédio e a solidão, sendo que o tédio e a solidão produzem uma dor saudável, uma ansiedade saudável, claro, desde que o tédio não seja tóxico, intenso e nem a solidão dramática. Produz uma ansiedade saudável para gerar a interiorização. Só que, na atualidade, centenas de milhões de jovens, bem como adultos, detestam a solidão. Ah, não tenho nada para fazer. Não sabe que a oportunidade, quando estão estressados, angustiados, saudavelmente é para se visitar, para se procurar. O único endereço em que nós não podemos deixar de visitar, mas é o único endereço, o endereço dentro de nós mesmos, que as pessoas raramente encontram. São forasteiros dentro de si mesmos. E os professores, eles têm de ter metodologia ativa mesmo. Eu estou suplicando em mais de 70 países que eu sou publicado, a postura do professor tem que mudar. E nós desenvolvemos até uma nova metodologia, chamada School of Thinkers, ou Escola de Pensadores, e nós vamos disponibilizá-la para o Brasil e para muitos países. School of Thinkers ou Escola de Pensadores. Os professores deixam de ser expositores do conhecimento, até porque os alunos, em média, têm mais informações que muitas vezes os professores, ou têm acesso a mais informações na palma da mão do que os professores têm na sua memória. Então, não dá para ser só um professor expositor. Ele tem que ser provocador de perguntas, desafiador do pensar e elogiador para gerar empatia. Então, provocador, desafiador, elogiador. É um professor que muda completamente a sua postura. Ele se torna agora um mediador e não mais o cozinheiro que expõe o alimento. Ele leva o aluno a cozinhar o conhecimento, a preparar a informação, a elaborar a informação para desenvolver uma mente brilhante e uma emoção saudável. Professores que formam pensadores são professores provocadores, desafiadores, elogiadores, são professores mediadores do conhecimento e não são professores expositores. Porque professores expositores, eles são formadores e repetidores de informação. Os alunos vão repetir nas provas os dados, mas não vão desenvolver um pensamento extraordinário, seres humanos notáveis e líderes de alta performance. Augusto, eu quero aproveitar a sua grande rede de relacionamento e pedir para o Samuel colocar aí depois para o público o site do Instituto Federal de São Paulo, de Instituto, F de Federal, SP de São Paulo.edu.br, para conhecer um pouco do que nós fazemos em São Paulo, tá? E depois estendendo para todo o Brasil. E eu estou me inspirando aqui, talvez no seu segundo ou terceiro livro, me perdoe se eu errar, mas A Pior Prisão do Mundo, né? Então, eu imagino que você já deva estar pensando em produzir alguma coisa parecida com isso para os estudantes do tempo real e também para os professores do tempo real. Não, Eu acredito que... Eu acabei de lançar o Intoxicação Digital, como enfrentar o mal do milênio, que é a maior prisão, cárcere emocional. Você tem razão. E eu não posso deixar de me lembrar também de que, às vezes, quando a gente se sente acuado, a gente começa até a inventar histórias de que tem dragão em ilhas, né? Mas voltando aqui ao caso... Nessa isla, lembra? Aí, dragão na isla. Mas, de verdade, é uma alegria poder discutir um pouco disso com você, para o seu público e também para o nosso público que está entrando. Eu faço um convite para você, Augusto, de fazer uma conversa com os nossos diretores. Nós temos 41 diretores hoje na nossa instituição, vamos chegar a 53 diretores para o ano que vem. Tira na sua agenda aí 1 horinha, 50 minutos, para fazer essa fala. O pessoal é muito da área técnica e precisa realmente ter esse olhar da formação cidadã, né, da formação do pensamento, da criticidade, tão importante para o nosso dia a dia, para que a gente possa realmente fazer intervenções na sociedade com qualidade. Então, eu faço esse convite já e, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de dialogar com você. Eu estou com saudade, preciso te ver pessoalmente. Quanto tempo faz a gente não se vê? Uns 10 anos ou mais? A última vez nós nos encontramos no aeroporto de Congonhas. Você estava com o Kaká. Ah, tá. 2015, 2016, pessoalmente. O Kaká é meu aluno de gestão da emoção, o Kaká da Seleção Brasileira, um querido amigo, uma mente brilhante. Ele estudou muito, como você, o processo de construção de pensamentos para proteger a sua mente, para que seu eu pilote bem a mente humana. O Kaká, assim como você é um reitor
que faz a diferença no teatro social, porque estudou a construção de pensamentos. O Kaká usou esse projeto, o programa de gestão da emoção, para se tornar líder de si mesmo. E ele conseguiu se reinventar, ou seja, escrever os capítulos mais nobres em seus dias mais tristes. E uma das coisas que eu ensinei para o Kaká e que eu vou ensinar para todo mundo é que a fama não faz bem para a saúde mental. Todo mundo acha que a fama é o ápice da felicidade, do prazer. As pessoas querem ser jogadores de futebol, claro, é ótimo ser um brilhante esportista, jogadores de tênis é ótimo, basquete, ou querem ser influenciadores digitais. Os jovens hoje, em destaque, não querem ser mais astronautas, médicos, sabe, um profissional de qualquer outra linha. Eles querem ser influenciadores digitais, porque os influenciadores digitais eles fazem um recorte da realidade. Eles expressam uma felicidade artificial e um sucesso irreal, né? Inclusive muitos coaches. Existe coach para tudo hoje, né? Até coach para desvirar coach. E coach é importante para o treinamento de habilidades, mas não podem tratar em hipótese alguma, a saúde mental, porque não tem informação para entender o que é síndrome do pânico, o que é depressão, e, enfim, como proteger a mente contra transtornos emocionais. Mas eu quero dizer que, infelizmente, os influenciadores digitais, eles estão sempre sorrindo, e a vida não é um eterno sorriso. Não há felicidade onde há uma alegria sempre. A felicidade tem dor, a felicidade tem estresse, a felicidade tem ansiedade. O que ocorre é que você tem que usar a dor para gerar a tranquilidade, a ansiedade para gerar a autonomia, a frustração para você se tornar alguém resiliente, que nunca se curva às suas crises. Então não há felicidade sem dor, não há felicidade sem ansiedade. Mas os influenciadores digitais mostram uma felicidade, um sorriso fácil e farto, que é completamente artificial. E um sucesso que é irreal. Do dia para a noite, ou vendem cursos, ou estão diante de carrões, helicópteros, mostrando um sucesso notável, que na verdade não se materializa, porque ganhar dinheiro não é fácil, sobreviver não é fácil, pagar as contas é estressante, há preocupações, às vezes você não dorme direito porque você tem compromisso no outro dia. O ser humano saudável é um ser humano imperfeito. O ser humano saudável usa suas imperfeições para criar sabedoria nos dias mais difíceis, para escrever os capítulos mais importantes. Mas, infelizmente, a intoxicação digital tem levado a uma celeuma no mundo todo, a uma procura pela fama. E a fama não faz bem para a saúde mental, porque o excesso de exposição no mundo digital faz com que as pessoas percam aquilo que você citou rapidamente, a arte de contemplar o belo. Quem contempla o belo é quem faz muito das pequenas coisas e, portanto, é rico. Quem não contempla o belo precisa de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. É o miserável. Seu Mário, sabe qual a maior tristeza hoje? A maior tristeza é que nós estamos na era dos mendigos emocionais. Você sabe, eu vou falar com humildade, eu sou o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade. E, infelizmente, quase não há psiquiatras descrevendo, falando, publicando livros, quase não há psicólogos também. Há psicólogos, mas democratizando o acesso à informação. E eu tenho um peso tão grande, porque eu estou vendo a humanidade adoecer coletivamente. Lembra-se, há 20 anos, quando nós tínhamos relacionamento como amigos, nas universidades, você deu aula na minha pós-graduação, eu já falava sobre graves problemas que ocorriam na mente humana. A ansiedade estava se tornando o mal do século, a depressão atingindo 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e a síndrome do pensamento acelerado atingindo 70, 80, 90% das crianças e adolescentes. E tudo aquilo que eu falei ganhou musculatura, tudo aquilo que eu comentava ganhou musculatura. Eu reitero, uma em cada duas pessoas vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Mais da metade da população mundial. 4 bilhões de seres humanos antes da pandemia. Se você pegar a síndrome do pensamento acelerado, você vai atingir talvez 2/3 ou mais, ou 3/4 da população mundial. Se você pegar a glossofobia, 75% tem glossofobia, ou medo de falar em público. 70% tem timidez e insegurança. E é quase inacreditável o que está ocorrendo. Então,
eu tenho uma preocupação muito grande por onde caminha a humanidade. Por isso eu estou disponibilizando ferramentas de prevenção de transtornos emocionais. Estamos lançando a Academia de Saúde Emocional, chamada AMS, primeira academia de saúde emocional do mundo, para que as pessoas conheçam com mais profundidade a mente humana e possam desenvolver uma agenda na relação com filhos, na relação consigo, na relação com o marido, com a esposa, para formar famílias saudáveis, porque as famílias estão doentes hoje, estão estressadas, intoxicadas digitalmente. Então, Silmário, a situação é muito grave. O ser humano moderno, ele busca a fama, busca o sucesso fácil, mas não sabe que o segredo da felicidade se encontra nas coisas simples e anônimas. Eu aqui, enquanto reitor do Instituto Federal de São Paulo, num mandato de 4 anos, que termina em abril de 25, e tivemos um processo de reeleição, né? Fui reeleito para 25, 29, e numa responsabilidade muito grande, sobretudo quando você é profundo conhecedor das mazelas, né, que nos assolam, das necessidades que temos que dar conta, e, por vezes, sem as condições necessárias, isso aumenta a nossa ansiedade. Mas eu tenho um amigo que me ensinou uma técnica, que é a técnica do DCD, que ajuda a segurar um pouco dessa ansiedade, um pouco dessa angústia, e eu tenho praticado o duvidar, criticar e determinar há muito tempo, e tem me ajudado bastante a conduzir a Parabéns. maior instituição de ensino do Brasil, pública, a maior autarquia do Brasil, em todos os sentidos, né? E dando um pouco de saúde mental para a gente, dentro do possível, e sempre com a premissa de que é sempre expondo e nunca impondo as ideias. É sempre se colocando no lugar do outro, e é fundamental realmente dar valor aos pequenos eventos da vida. Eu tenho tratado, cuidado da minha vida há mais de 20 anos com essa perspectiva, e é um aprendizado com um grande amigo de muito, muito tempo. Muito me honra sabendo que você está aplicando as ferramentas de gestão da emoção. Muito me honra. A técnica DCD é revolucionária. Duvidar, criticar e determinar. Eu me lembro de um paciente que eu tinha síndrome do pânico. Ele é um médico do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, uma mente brilhante. Começou a ter ataques de pânico no ato cirúrgico e não continuou o ato. Os seus cirurgiões auxiliares terminaram. E começou a ter vários ataques dentro do ato cirúrgico. Depois começou a ter ataques consultando os pacientes, deixou de consultar e ficou 15 anos doente, isolado na sua casa, indo de psiquiatra em psiquiatra, e por fim teve um diagnóstico completamente errado, um diagnóstico de esquizofrenia. Mas ele tinha uma síndrome do pânico, uma sensação súbita e urgente que ia morrer ou desmaiar. Ele não sabia que a mente mente, ele não sabia que ele devia duvidar de todo o pensamento perturbador, criticar cada ideia angustiante e determinar ou decidir ser autor da própria história. Então, quando ele veio até mim, com esse diagnóstico, eu olhei para ele e nem olhava nos meus olhos. Imagine, uma mente brilhante, um membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, com uma síndrome do pânico, e eu falei sobre isso no meu livro Felicidade Roubada, tá? Que vai se tornar filme também pela Sony, um longa-metragem. Então, veja bem, Silmário, um ser humano de altíssimo nível intelectual, e agora ele tem a sensação que vai morrer todos os dias, que vai infartar, nunca vai mais abraçar sua filha, conversar com seus pacientes, se isola, se angustia, chora, tem fobia social ou medo de estar em público como sequela de uma síndrome do pânico não tratável. Ele não mais frequenta festas, aniversários, ambientes públicos. Quando ele estava diante de mim, eu orientei ele: olha, você é menos doente do que você imagina, porque se você está integrado à realidade, você não é um esquizofrênico. Mas mesmo se você fosse, você deve entender que todo paciente com psicose é um ser humano complexo, deve ser abraçado e pode tomar medicamentos, estabilizar sua mente e se tornar o tanto quanto possível protagonista da sua própria história. Ainda mais você que não tem uma psicose. E ele ficou pasmado. E aí eu disse que o eu dele era o piloto da mente humana e que o gatilho estava disparando, abrindo janela killer em milésimo segundo, mentindo para ele que ele ia infartar. A mente mente. Silmário, ninguém pode nos trair ou nos asfixiar mais do que a nossa própria mente. Todos os professores, os mais de 3.000 técnicos e professores e seus mais de 60 mil alunos têm de saber disso, porque senão o risco para adoecer é muito grande. A mente
trai, asfixia, fere e frustra de maneira dramática. E o nosso eu tende, como você fala, a duvidar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Duvidar de tudo aquilo que nós cremos, porque tudo aquilo que nós cremos nos controla. Se eu não acho que eu sou bonito ou belo, e milhões de pessoas são escravas da ditadura da beleza, isso destrói um ser humano. Se uma pessoa acha incompetente, ou se acha tímida, ou não acha que não consegue falar em público, tem glossofobia, isso também compromete a saúde mental e as relações humanas e as relações profissionais. Se uma pessoa tem ataque de pânico, acha que vai morrer, e o seu eu não duvida, e o seu eu também não critica cada pensamento perturbador, no exato momento, nos primeiros 5 segundos em que eles aparecem, os pensamentos são registrados e eles são, uma vez registrados, não podem ser mais deletados, e nós acumulamos mais lixos do que nas cidades mais poluídas do mundo. Então, duvidar todos os dias, criticar todo o lixo mental e determinar ou decidir ser autor da nossa própria história é fundamental. Sabe o que aconteceu com aquele paciente? Depois de 3 a 4 meses, ele melhorou tanto, para surpresa de todo mundo. Imagine, 15 anos doente, os últimos anos isolado em casa, não sair mais para nada. Um ser humano que se considerava imprestável socialmente, embora fosse uma mente brilhante. Ele voltou a trabalhar, voltou a clinicar, voltou a atuar como médico, e ninguém entendeu como, em 3 a 4 meses, alguém se reergueu tanto. Não sou eu sou apenas um garimpeiro de ouro. Um garimpeiro de ouro, ele não cria ouro, ele remove as pedras. A técnica DCD removeu as pedras, e ele se tornou uma mente notável, que impactou a sociedade e os seus pacientes. Obrigado, Curi. Eu realmente estou muito feliz, muito satisfeito de poder fazer esse bate-papo com você aqui, relembrar algumas histórias e aprender um pouco mais contigo. Fico à disposição para outros eventos dessa natureza e reforço o convite para que você venha fazer um bate-papo com os nossos diretores, que cuidam de 60 mil estudantes junto conosco aqui na instituição, para falar um pouco disso, né? Abrir um pouco a mente de cada um, ou pelo menos criar, né, a dúvida na cabeça de cada uma dessas pessoas para olhar para esse aspecto tão importante que é realmente você fazer o gerenciamento do eu, né? Você sentar, botar numa mesa redonda e discutir com você mesmo o protagonismo da sua atuação no. Você precisa sair da plateia e ficar no palco realmente da sua existência, né? Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz pelo convite, honrado, e insisto para que você disponibilize da sua agenda bastante complexa, uma horinha e meia, qualquer dia desses aí, no começo do ano que vem, para falar com os nossos professores, que eu não tenho dúvida que a contribuição será muito grande, porque na formação desses estudantes, e sobretudo esses meninos de 15, 16, 17 anos, esse tipo de intervenção vai colaborar bastante, sobretudo para permanência e êxito, que nós perdemos muitos estudantes para o dia a dia, perdemos muitos estudantes que precisam, por vezes, fazer complemento no orçamento da família, e quando você tem mais um elemento como esses, que você traz, para que a gente tenha argumentos no sentido de tentar fazer com que esses meninos concluam seus cursos aqui, eu não tenho dúvida, vai colaborar bastante para a educação brasileira e, fundamentalmente, para o ensino técnico, tão importante para o desenvolvimento de um país. Muito obrigado. É impressionante como é que você recorda vários fenômenos da teoria da inteligência multifocal, vários fenômenos do programa de gestão da emoção. E eu só para terminar também, concluir, você citou a mesa redonda do eu. Eu falei da técnica DCD, na esteira do que você abordou, duvidar, criticar e determinar. A pessoa deve fazer isso quando está numa crise de pânico, uma crise de ansiedade, quando alguém ofende, rejeita, quando alguém calunia você, você para e faz a oração dos sábios, você se interioriza, duvida, critica e decide ser autor da própria história. Essa é uma técnica emergencial. A mesa redonda, você está fora do foco de tensão, ninguém te rejeitou, você não foi humilhado, não foi criticado, está tendo uma crise de ansiedade, toque ou transtorno obsessivo compulsivo, mas você está num momento em que precisa reunir seus fantasmas mentais. Sofrer pelo futuro é um fantasma mental que assombra talvez 70%, 80% da população mundial. Ruminar o lixo do passado assombra
talvez 60% a 70% da população mundial. Cobrar demais de si mesmo é outro fantasma mental, outro vampiro emocional que suga o que nós temos de melhor. E os melhores profissionais, os melhores professores, os melhores pais, eles cobram demais de si, são ótimos para a sociedade, mas são carrascos de si mesmos. Quem sofre pelo futuro, aumenta 10 anos a sua idade emocional, 10 a 15 anos. Quem rumina perdas, mágoas e frustrações, chegou alguém lá. Quem rumina perdas, mágoas e frustrações, aumenta mais 10 ou 15 anos. Quem cobra de si mesmo, aumenta uns 10 a 15 anos na sua idade emocional também. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas e os acelerados atrai de penca os lentos, tá certo? Não sei se ocorre com você, aumenta mais uns 15 anos a sua idade emocional. E toda pessoa lenta tem suas habilidades, devemos respeitá-las, pode ter uma eficiência notável. Mas eu quero dizer que as pessoas não têm a idade emocional exatamente como está escrito na idade biológica. Se a pessoa tem 40 anos, na verdade ela tem 100 anos de idade emocional. Quer tudo rápido e pronto, angustiado, uma angústia muito grande, precisa de muitos estímulos para sentir tranquilidade e prazer. Ou seja, elas estão insatisfeitas, elas estão irritadiças, têm baixo limiar para suportar frustrações. Os seus alunos de 14, 15, 16, 17 anos, muitos deles têm 70, 80, 90 anos de idade emocional. E uma das causas que os levam a desistir dos cursos técnicos, e reitero, você é o reitor da maior instituição educacional do Brasil, mais de 60 mil alunos, muitos desistem no meio do caminho e muitos desistem também das universidades porque estão entulhados de lixo, estão ansiosos, angustiados, estão idosos emocionalmente, têm baixo limiar para suportar contrariedades, desistem muito fácil dos seus sonhos, ou seja, não têm resiliência, não são seres humanos que não se curvam à dor, eles se curvam à dor com muita facilidade. Então, eu vou disponibilizar do meu tempo, às vezes demora uns 5 anos para aceitar um convite de uma conferência. Mas os amigos têm prioridade na agenda aí, e eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, Silmar. É admirável o que você está fazendo para o Brasil, para o desenvolvimento do país. Quero cumprimentar, reitero, todos os seus professores, todos os reitores, de todo agradecer a todos aqueles que estão nos seguindo agora, nos ouvindo. Muito obrigado por vocês existirem, que vocês possam lutar pelos seus sonhos, porque é uma vida sem sonhos, é um céu sem estrelas, é uma história sem aventuras. Muito obrigado por você existir. Valeu. Muito obrigado, Augusto, pelo convite também, a todas as pessoas que estão acompanhando a gente, a oportunidade de ter esse contato. E eu fico aqui à disposição para quantas vezes você chamar, meu amigo. Muito, muito obrigado por toda a Obrigado. contribuição que você tem feito e essa interlocução. Vai estar gravado a nossa live e depois passo para você e vamos colocar o endereço do Instituto Técnico de Educação, porque é completamente gratuito. Precisamos de técnicos para um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil menos radical, menos polarizado, um Brasil com mais igualdade e oportunidades. Beijo no coração a todos. Obrigado.